Autoridades da Arábia Saudita elevaram o tom de suas advertências em diálogos estratégicos com representantes dos Estados Unidos, descrevendo um avanço terrestre israelense em Gaza como uma manobra com o potencial de desencadear uma crise de proporções catastróficas para a estabilidade do Oriente Médio. No vídeo de hoje, exploraremos as implicações das recentes declarações sauditas. A monarquia do Golfo enfatizou a urgência de uma intervenção americana para conter as ações de Israel, ressaltando que a ausência de uma resposta adequada poderia levar a Arábia Saudita a tomar atitudes próprias. Nos dias que antecederam essa comunicação, o reino expressou um aviso severo aos seus aliados americanos, sinalizando que um ataque terrestre por parte de Israel contra Gaza poderia precipitar um desastre geopolítico, desestabilizando ainda mais uma região já marcada por tensões e conflitos. Mas antes de continuarmos, quero te mostrar uma coisa. A Black November na Cloud Importados começou, e eles acabaram de lançar um combo especial para você. Na compra do relógio Smartwatch Ultra, você leva um fone AlphaPod de graça, e você pode escolher entre dois modelos, o Pro e o M90. Garanta hoje mesmo seu smartwatch com mais de 50 funcionalidades, e escolha seu AlphaPod totalmente de graça. Não perca essa oportunidade única. Use nosso cupom Realidade10 e escolha seu combo com um super desconto. E não se esqueça, é por tempo limitado, os links estão na descrição. 10 senadores se encontraram com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, o governante do reino, no último fim de semana em Riad, na Arábia Saudita. O senador Richard Blumenthal, um democrata de Connecticut e membro do Comitê de Serviços Armados, foi um dos senadores presentes. Blumenthal disse ao New York Times na quinta-feira que a liderança saudita estava esperançosa de que uma operação terrestre pudesse ser evitada por razões de estabilidade, bem como pela perda de vidas. Ele disse que seria muito destrutivo, conforme alertado por autoridades sauditas. Segundo um oficial saudita e uma segunda pessoa com conhecimento das discussões, altos oficiais sauditas expressaram avisos ainda mais fortes às suas contrapartes americanas em várias conversas, expressando suas preocupações de que uma invasão terrestre poderia acabar sendo catastrófica para toda a região. A conversa ocorreu enquanto as tensões se espalhavam além da faixa de Gaza, enquanto Israel bombardeava e sitiava o enclave em retaliação ao Hamas, a organização palestina militante que controla Gaza, atacando Israel em 7 de outubro. Necessidades como combustível e água estão se tornando cada vez mais escassas. Ficou claro por um oficial da administração Biden que os sauditas se opunham a um ataque israelense a Gaza devido à sensibilidade da situação. O oficial dos Estados Unidos, o oficial saudita e a pessoa que estava ciente das ameaças sauditas, todos pediram anonimato. Em frente a oficiais militares em posição de sentido, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman caminha ao lado do presidente Joko Widodo da Indonésia, sobre um tapete lavanda em uma praça. O presidente Joko Widodo da Indonésia foi recebido pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman no último mês em Riad, a capital da Arábia Saudita, conforme mostrado em uma imagem fornecida pela Corte Real Saudita. Desde o massacre do Hamas, que resultou na morte de mais de 1.400 israelenses, os Estados Unidos têm afirmado consistentemente o direito de Israel à autodefesa. Recentemente, o presidente Biden declarou que não haja dúvida de que os americanos estão com Israel. Enquanto isso, segundo oficiais dos Estados Unidos, Biden pressionou Israel a adiar o ataque por várias razões, como permitir mais tempo para negociações de reféns, aumentar a quantidade de ajuda humanitária que chega a Gaza e aprimorar a estratégia de guerra. Além disso, há indicações de que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está apreensivo sobre uma invasão. O príncipe Mohammed e Biden concordaram em buscar esforços diplomáticos mais amplos para manter a estabilidade em toda a região e evitar que o conflito se expanda durante uma ligação semana passada, segundo um comunicado divulgado pela Casa Branca na terça-feira. O comunicado omitiu qualquer menção a conversas sobre uma invasão terrestre. No início deste ano, o príncipe Mohammed e o presidente Biden se reconciliaram após um período de relações intensamente tensas, devido à exploração de um possível acordo em que a Arábia Saudita reconheceria Israel e estabeleceria conexões diplomáticas. Conselheiros proeminentes do presidente Biden expressaram grande entusiasmo por um acordo, alegando que ele transformaria o Oriente Médio. No entanto, eles também reconheceram os numerosos desafios na diplomacia por um período prolongado. Algumas administrações árabes, como a Arábia Saudita, têm se recusado a estabelecer laços diplomáticos com Israel antes da criação de um Estado palestino. No entanto, nos últimos 10 anos,
Esse cálculo mudou à medida que os líderes autocráticos da região levaram em conta as potenciais vantagens de segurança e econômicas de um relacionamento com Israel, bem como os potenciais benefícios que poderiam receber dos Estados Unidos em troca. Sob uma ordem conhecida como Acordos de Abraão, mediados pela administração Trump, Bahrein, Marrocos e os Emirados Árabes Unidos estabeleceram relações diplomáticas com Israel em 2020. A luta palestina ainda é um poderoso grito de união na região, e a impopularidade desses tratados só aumentou com o tempo, à medida que o governo israelense se deslocou ainda mais para a direita e aumentou o número de assentamentos na Cisjordânia. Desde o começo da gestão Biden, as negociações com a Arábia Saudita, uma figura de proeminência inconteste no cenário político árabe, assumiram uma dimensão mais ampla e detalhada do que as discussões empreendidas sobre acordos semelhantes durante o governo Trump. Oficiais sauditas afirmaram que só aceitariam a normalização com Israel se os Estados Unidos fornecessem benefícios, como o aumento das vendas de armas americanas, um pacto de defesa mútua entre os dois países e apoio americano para um programa nuclear civil saudita. Conversas sobre a possível necessidade de Israel fazer concessões aos palestinos também foram realizadas por oficiais americanos e sauditas. No entanto, o príncipe Mohammed pareceu sugerir que eles não teriam sucesso em alcançar a criação de um Estado palestino em uma entrevista à Fox News no mês passado. As identidades de 6.747 pessoas que morreram desde o início do conflito foram tornadas públicas pelo Ministério da Saúde de Gaza na última quinta. Também foi declarado que ainda havia 281 corpos não identificados. Manifestantes indignados têm condenado Israel e os Estados Unidos e demonstrado apoio ao povo palestino, tomando as ruas ao redor do Oriente Médio, condenando o bloqueio de Israel e exigindo um cessar-fogo. Oficiais sauditas se esforçaram para manter a narrativa nacional do país, centrada nas ambições do príncipe de fazer da Arábia Saudita um grande centro financeiro internacional. No entanto, oficiais sauditas entregaram uma mensagem muito mais direta em reuniões privadas e ligações telefônicas com oficiais americanos, de acordo com o senador Lindsey Graham da Carolina do Sul, que ajudou a organizar a visita, e Blumenthal. O príncipe e outros oficiais sauditas deram uma impressão ameaçadora ao grupo do Senado a respeito do ataque a Israel pelo Hamas. Graham afirmou que o príncipe entende que isso foi um ato de terror, mas ele quer uma reação medida que não leve a um conflito mais prolongado e intenso. Especialistas em Hamas têm advertido que qualquer tentativa de destruir a organização, como Israel prometeu fazer, poderia fomentar mais radicalismo e violência e aumentar a sensação de opressão palestina sob o domínio israelense. Uma invasão também poderia agravar a instabilidade em nações vizinhas, especialmente no Egito e na Jordânia, cujos governos já estão achando difícil acalmar a agitação devido à dificuldade econômica ou repressão política. O Hamas, que tem recebido apoio histórico do Irã, poderia influenciar uma escalada do conflito com Israel, dependendo das ações militares israelenses. Nesse contexto, milícias regionais que se opõem a Israel e recebem apoio do Irã poderiam se comprometer a expandir o conflito para novas frentes. Existe a possibilidade de que a Arábia Saudita seja um alvo estratégico desde as fases iniciais dessas tensões. As autoridades sauditas reiteraram seu apoio ao estabelecimento de um Estado palestino com Jerusalém como sua capital e por um processo de paz significativo entre Israel e os palestinos. O ministro das Relações Exteriores saudita, o príncipe Faisal bin Farhan, disse aos repórteres na última semana que nunca podemos ter uma paz e estabilidade reais na área se não estivermos dispostos a enfrentar todos os obstáculos, todas as barreiras, toda a história que está envolvida nesta questão. Parece que líderes americanos e sauditas estão se apegando à possibilidade de um acordo de normalização com Israel, apesar do aumento do derramamento de sangue. As conexões modestas entre as duas nações, que são separadas por uma viagem de 22 minutos de carro através da Jordânia, teriam permanecido principalmente secretas sem esse movimento oficial. Senadores afirmam ter retornado de Riad com a sensação de que as autoridades sauditas ainda prefeririam reconhecer Israel no momento apropriado. A normalização é frequentemente apresentada por oficiais israelenses e americanos como um meio de ajudar no contimento do Irã, o adversário mais notável da Arábia Saudita na região. Como o Irã, em uma tentativa de expulsar os rebeldes Houthis que ainda estão firmemente no controle no Iêmen, apesar de receberem apoio do Irã, o príncipe Mohammed lançou uma desastrosa operação militar liderada pela Arábia Saudita naquele país em 2015.
No entanto, em um esforço para diversificar a economia da monarquia dependente de petróleo, o príncipe herdeiro adotou recentemente uma postura mais conciliatória e focada na construção de pontes. Ele restaurou laços diplomáticos com o Irã no início deste ano, mas, segundo Blumenthal, um acordo entre a Arábia Saudita e Israel não parecia viável até que Israel concluísse sua operação. O príncipe Mohammed e Biden afirmaram a importância de trabalhar por uma paz permanente entre Israel e os palestinos assim que a situação se acalmar, de acordo com uma declaração da Casa Branca. Segundo uma declaração divulgada pelo governo saudita, o príncipe Mohammed enfatizou a necessidade crítica de interromper as operações militares e iniciar um processo de paz para garantir que os palestinos obtenham seus direitos legítimos. Um Estado palestino não foi mencionado em nenhuma das declarações, segundo a pessoa com conhecimento das conversas. Antes da escalada do conflito, os oficiais sauditas estavam trabalhando em um acordo que incluiria a criação de um Estado palestino. O príncipe Mohammed poderia tentar manejar o forte sentimento anti-Israel e o apoio à causa palestina em seu país, apresentando o aprofundamento das relações com Israel como um caminho para alcançar mais direitos para os palestinos. Os Estados Unidos, embora focados na crise atual, mantêm o compromisso de longo prazo com a estabilidade, prosperidade e integração do Oriente Médio, apoiando a normalização e a busca por uma solução de 2 estados, conforme expresso pelo Departamento de Estado. Fontes indicam que as discussões anteriores à ofensiva do Hamas entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita centravam-se principalmente nas necessidades de segurança sauditas, com a questão palestina não sendo profundamente abordada. Agora queremos saber a sua opinião sobre essa situação delicada no Oriente Médio. Você acha que algum dia eles vão encontrar a paz? Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.